Oi, seja muito bem-vindo à primeira aula do curso Serviço Todos os Dias, e essa aula se chama As Peças do Quebra-Cabeça. O objetivo dessa aula é passar alguns fundamentos, algumas coisas básicas que você precisa entender antes da gente começar a falar sobre a divulgação do seu serviço, sobre a atração de clientes, sobre venda, sobre percepção de valor e qualquer outra coisa que venha depois, né, quando você começar a colocar sua mão na massa. Nessa aula aqui eu vou falar alguns princípios básicos que você precisa entender ao longo das 7 aulas que nós vamos ter e que vão te ajudar a aplicar as coisas que eu vou ensinar aqui e realmente ter resultados. Para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou criador do canal Dominando o Mercado de Serviço, onde eu ensino prestadores de serviço autônomos a encontrarem clientes todos os dias e venderem o seu serviço. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui nessa aula é sobre o processo que eu utilizo, tá, para aprender novas formas de divulgar, de encontrar clientes, de vender, de atender e de administrar um negócio de prestação de serviços, tá? Principalmente se você for autônomo, assim como eu. Então, tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu vivo, que eu aplico, que eu testei, tá? Ao longo de 5 anos como prestador de serviços autônomo, eu venho estudando, testando muitas coisas, já perdi muito tempo, já perdi muito dinheiro testando estratégias diferentes, tanto para divulgar, quanto para vender, quanto para atender. Enfim, todas as áreas que englobam você ser um autônomo. Porque se você é um profissional autônomo, você sabe que você praticamente é um funcionário de si mesmo, porém com funções acumuladas. Então você é um funcionário e ao mesmo tempo você é uma empresa inteira. Por isso que, para deixar claro como que você pode tirar o máximo proveito dessas aulas, eu já vou ensinar a primeira coisa aqui, que é o processo que você vai utilizar em cada coisa que eu ensinar ao longo dessas 7 aulas. E esse processo vai começar com o estudo. Depois vem o planejamento. E por último, você vai aplicar o que você aprendeu. Então, estudar, planejar e aplicar tem que ser um processo contínuo durante todo esse processo que você vai ter de implementar novas estratégias, novas técnicas, novas ferramentas, tá bom? Para você ter mais resultados. Por que eu falo que é um processo contínuo? Porque depois que você estudar, planejar como você vai aplicar, né? Fazer um plano de ação para aquilo que você estudou e efetivamente aplicar o que você está aprendendo, você precisa estudar os resultados dessa aplicação, planejar como melhorar ou como corrigir algum eventual problema e aplicar novamente para que assim você possa melhorar continuamente. Mas o que você vai estudar, sobre o que você vai planejar, sobre o que você vai aplicar para ter esses resultados? Existem 3 níveis, tá, de conhecimento que você precisa ter para alcançar os resultados. E esses níveis são o nível de ferramenta, o nível de técnica e o nível de estratégia. Então, a ferramenta é o que você vai utilizar. O quê? Nesse curso aqui eu vou falar basicamente sobre estratégias digitais, ou seja, que você vai aplicar por meio da internet. Então aqui nas ferramentas, a principal ferramenta é a própria internet, tá? A sua conexão com a internet através de um computador ou de um celular. Porém, dentro, né, da internet existem ferramentas que você vai usar para cada processo de divulgação, de vendas, de atendimento dos seus clientes e de administração do seu tempo e do seu dinheiro como profissional autônomo. Então, por exemplo, o Canva é uma ferramenta para você fazer imagens de anúncio. O Instagram é uma ferramenta para você divulgar o seu serviço, para você postar fotos de serviços, se relacionar com seus potenciais clientes. O Facebook é uma ferramenta, um site é uma ferramenta, uma plataforma de anúncios como o Facebook Ads ou o Google Ads são ferramentas e cada uma tem uma função. Então você precisa conhecer a ferramenta, entender a ferramenta. Esse é o ponto de partida para você ter os resultados. O segundo nível, ele é um pouco mais profundo. É o nível da técnica. Ou seja, como? Então, depois de conhecer a ferramenta que você vai utilizar, você precisa encontrar técnicas que vão aumentar o resultado, vão potencializar aquela ferramenta. Então, por exemplo, vamos supor que você entenda tudo sobre o Instagram, sabe tudo sobre o algoritmo, sobre horários, sobre como postar um story criativo, um Reels, como usar o feed, como que você usa o direct, você sabe tudo isso, como isso funciona. Mas no nível de técnica, você aprende formas de tirar o máximo resultado dessas ferramentas. Então, por exemplo, eu posso te falar que se você fizer um post no feed que vai ter um maior alcance e despertar a curiosidade das pessoas para irem para o seu story vai ter mais visualização. Se eu te falar que o story é uma área onde você vai ter a máxima conversão, ou seja, quem assiste o seu story tem muito mais chance de comprar algo ou de entrar em contato com você do que alguém que só curte um post seu do feed. Então aqui eu já estou falando sobre técnicas, sobre formas que você consegue interligar aquelas ferramentas que você já estudou para ter mais resultados, tá bom? E por último vem o nível da estratégia, que é o porquê. Então a estratégia é o nível que ele conecta as ferramentas e as técnicas de uma forma lógica para te dar o máximo de resultado possível. Por exemplo,
No meu caso, a minha principal fonte de divulgação é o meu site, ou seja, eu faço campanhas no Google para divulgar o meu site para quem está procurando o meu serviço e as pessoas entram em contato comigo no WhatsApp. Só que essas pessoas que entram em contato comigo no WhatsApp, elas viram meu site, elas já estão precisando do meu serviço, mas elas ainda não viram fotos, não viram vídeos, não viram avaliações de clientes. Então, quando elas chegam no meu WhatsApp, eu mando o link do meu Instagram, por exemplo. E aí ela consegue ver fotos do meu serviço, mesmo se essa pessoa está vindo através de indicação. Então, alguém indicou meu trabalho. Mesmo assim, eu não considero um cliente ganho. Eu ainda mando o link do meu Instagram, eu falo, olha que legal que o fulano indicou o meu serviço, que legal que ele gostou do meu serviço e se sentiu confiante de indicar para você. Mas se você quiser também conhecer mais, ver algumas fotos, alguns vídeos de serviços que eu já realizei, olha o link do meu Instagram aqui. Então o meu Instagram, ele não é um lugar de captação de clientes, embora já tenha vindo clientes através do Instagram. Mas eu sei que na minha estratégia, o porquê de eu usar o Instagram é para guardar fotos e vídeos do meu serviço e assim facilitar aos meus potenciais clientes de verem provas da qualidade do meu serviço. Então eu não desperdiço meu tempo no Instagram buscando novos seguidores, porque não é esse o meu motivo, não é esse o porquê de eu ter Instagram. Isso não está dentro da minha estratégia. E isso me faz usar o meu tempo da melhor forma possível. Então, quando você estiver aplicando o processo de estudar, planejar e aplicar, é muito importante você ter em mente o que, como e porquê. Ferramenta, técnica e estratégia. Para você não perder o foco daquilo que realmente vai te dar resultado. Então você precisa entender a ferramenta, mas você precisa entender que saber sobre a ferramenta é o nível mais raso que você pode ir. Você precisa de técnicas para otimizar essas ferramentas, para usar da melhor forma, e você precisa de uma estratégia para melhorar o seu tempo e o dinheiro que você vai investir e conseguir o máximo retorno disso. Agora que você entendeu o processo que você precisa seguir para tirar o máximo proveito desse curso e também os níveis de estudo que você precisa ter durante o processo de melhorar os seus resultados, que é o nível de ferramenta, o nível técnico e o nível estratégico, vamos começar falando sobre o guia de toda essa série de vídeos que eu vou fazer e que se você tiver isso sempre em mente, tá, você vai conseguir entender o que eu estou falando, o que tem por trás do que eu estou falando e adaptar melhor a sua situação específica. Então, a ideia principal desse curso é que você entenda que para vender o seu serviço ou para vender qualquer coisa, você só precisa falar a coisa certa para a pessoa certa e na hora certa. Falar a coisa certa para a pessoa certa na hora certa é o que vai fazer você vender o seu serviço. Não é ser o melhor profissional da sua região, não é ter o melhor serviço, não é ter um diferencial no seu serviço, não é isso que vai te fazer ganhar dinheiro, porque isso não interessa, isso é secundário, vem num segundo momento. O seu diferencial, a sua qualidade, o seu conhecimento, a sua experiência, as coisas que você estudou a mais do que os seus concorrentes, eles só vão fazer diferença nos seus resultados se você tiver alguém que escute isso e que dê valor para isso. E para você encontrar essas pessoas, você precisa aprender a falar a coisa certa para a pessoa certa na hora certa. Então, tendo em vista essa frase que vai guiar todo esse curso, a primeira coisa que você precisa pensar é sobre o seu público. E quando se trata de público, os 3 passos iniciais para você encontrar esse público e você conseguir atingir esse público é, primeiro, você quebrar as suas crenças de escassez, de achar que não tem pessoas suficientes. Ah, tá ruim de serviço porque ninguém tá procurando, ninguém tá chamando. Não existe isso, tá? Não existe ninguém. Se existem pessoas na sua região, você precisa entender se o seu serviço, ele tá sendo procurado por essas pessoas. Se realmente ninguém está procurando, então você não deveria trabalhar com isso, porque não vai pagar suas contas. Então a primeira coisa é você descobrir se existe esse público, tá? Ou seja, quantas pessoas estão procurando pelo meu serviço hoje. E como que você vai descobrir isso? Existem aplicativos, tá? E sites de anúncios de serviços e você pode pesquisar nesse site se existem pessoas anunciando na sua região. Se existem pessoas anunciando, pessoas que trabalham com isso, é porque existe alguém que está pagando elas por aquele serviço. Então, o fato de existir concorrência na sua área é um bom sinal para você nesse primeiro momento. Significa que existem pessoas procurando, tá? Porque senão aquelas pessoas não estariam anunciando esse serviço, estariam trabalhando em outra coisa. Outra forma é você baixar, por exemplo, o aplicativo Get Ninjas e fazer o seu cadastro lá informando qual área você trabalha, sem comprar nenhuma moeda, tá? Sem comprar um pacote de moedas. Vai começar a cair pedidos de clientes e você vai conseguir ver se está caindo 10, se está caindo 20, se está caindo 30, 50, 100 por dia, para saber o volume de busca daquilo na sua região.
Outra forma é você pesquisar no Google e ver os resultados que aparecem. Ver ali no Google Maps quantos profissionais existem na região. Isso são formas de você encontrar essas pessoas, de você conseguir colocar dentro da sua mente que sim, existem pessoas procurando. Existem pelo menos 10, 20, 30, 50 pessoas procurando o meu serviço por dia. Eu só preciso de uma pequena porcentagem dessas pessoas. Eu só consigo atender, sei lá, 2 pessoas por dia. Talvez o seu serviço você consiga atender 10 pessoas por dia. Então você precisa entender, bom, existe esse volume para eu conseguir alcançar essas 10 pessoas? Se sim, nós vamos para o próximo passo. Quem são essas pessoas? Então, depois de você entender que existe procura pelo seu serviço, que existem pessoas procurando, você só precisa descobrir como atingir essas pessoas, o primeiro passo para você descobrir como atingir é descobrir quem são essas pessoas. Você precisa reunir o máximo de informação sobre essas pessoas que estão procurando. Então, se o seu serviço é um serviço que está ligado ao universo feminino, então o seu público, quem são o seu público? São mulheres de 20 a 35 anos, elas moram dentro dessa região. Por quê? Como que você vai definir a região? A região que você consegue atender. Então, se você precisa ir na casa da pessoa para realizar o seu serviço, então você vai ver, bom, qual o máximo atendimento que eu posso ir? Qual a máxima distância que eu posso ir para fazer esse atendimento? Ah, é 30 quilômetros. Então, eu vou procurar mulheres de 20 a 35 anos que moram dentro de um raio de 30 quilômetros de onde eu moro, e aí você começa a traçar o perfil dessas mulheres. Então, essas mulheres, elas são solteiras, ou elas são casadas, ou elas têm filhos. Então você precisa entender o máximo de informações sobre esse público. E por último, você vai descobrir onde o seu público está. Tá? E não é só a questão, o meu público ele está no Instagram, o meu público ele está mais no YouTube. Não é isso que eu estou falando. Onde? É onde no mundo real. Tá? Uma das coisas que eu queria deixar claro aqui nesse curso é que eu não gosto dessa divisão de tem o mundo físico e o mundo digital, o mundo da internet. Não, é um mundo só. A internet é apenas mais um lugar dentro desse mundo. Então você precisa entender, bom, o meu público, ele é um público que ele ainda está na escola. Então todos os dias ele vai para a escola. Eu sei que o meu público, todos os dias, determinado horário, vai estar na escola. Isso vai te ajudar a saber horários de publicações, vai te ajudar a saber quando você faz o seu anúncio para as pessoas. Quando você começar a pensar em anúncios pagos, você consegue programar o horário desses anúncios, em que hora esse anúncio vai aparecer para o seu potencial cliente. Então, sabendo onde o seu cliente está, você vai conseguir se posicionar da melhor forma. E também entra no quem são essas pessoas. Então essas pessoas são estudantes. Meu público não é estudante, meu público é um público que já trabalha. Meu público é um público de desempregados. Que eu vou dar aula sobre conseguir emprego. Eu sou professor para ensinar a passar num concurso. Então, se você é um professor particular, você vai procurar um outro tipo de público, que está querendo estudar, que está precisando estudar para passar num concurso, para passar num vestibular, enfim. Depende do seu público, tá bom? Então, o primeiro desafio que eu queria passar aqui para vocês é: faça uma lista de formas que você pode descobrir quantas pessoas tem no seu público, tá bom? Aí na sua região. Quem são essas pessoas? Lista o máximo de informações que você já sabe. E se você quiser mais informações, né, pensa em formas de descobrir mais sobre esse público, fazer perguntas para esse público. E onde eles estão? Onde eles estão? Como é o dia a dia deles? Eles estão num determinado bairro da sua cidade? Ou se eles estão trabalhando, estão na escola? Quando eles estão navegando na internet, eles estão mais no Instagram? O que eles fazem mais no Instagram? Então eles ficam vendo stories de conhecidos? Ou eles ficam vendo Reels? Ou eles vão para o YouTube aprender alguma coisa? Então você precisa entender para você saber como se posicionar. Voltando para aquela frase que eu falei, falar a coisa certa para a pessoa certa, na hora certa, quando você entender o seu público, você vai saber quem é a pessoa certa. Mas para você conseguir vender, você ainda precisa saber o que falar para ele, em que momento falar isso para ele. Então, a próxima coisa que você vai precisar estudar é comunicação. E para encerrar essa primeira aula aqui, que é uma aula teórica, tá? Como o nome da aula já diz, são as peças, são as primeiras peças que a gente vai usar para montar esse quebra-cabeça de resultados que você quer ter de clientes e de serviços todos os dias. A comunicação, tá? Falando da parte teórica que você precisa entender, lá na escola, a gente aprende que a comunicação ela tem 6 elementos. E muitas pessoas esquecem desses 6 elementos que são muito importantes na hora de fazer uma comunicação eficaz. Muitas pessoas se lembram somente da metade, que são o emissor, a mensagem e o receptor. Tá? Só que a comunicação ela vai além disso. Quem é o emissor? É você. Você tem uma mensagem para os seus potenciais clientes da sua região. Então, o receptor dessa mensagem são esses potenciais clientes, são esse público que você definiu aqui no primeiro exercício. Então, você já sabe que você é o emissor da mensagem e quem é o receptor da mensagem. E qual que é a mensagem? Compre de mim, me contrate. Essa é a mensagem que você quer passar para o seu receptor, para o seu cliente. Você quer passar a mensagem de que você é a melhor opção quando ele precisa do seu serviço.
E quais são os outros 3 elementos que as pessoas se esquecem e que fazem a diferença na hora de transmitir essa mensagem? O primeiro, muito importante, é o contexto. Você precisa estabelecer um contexto com esse emissor e receptor, ou seja, você e o cliente precisam ter o mesmo contexto para que assim o cliente possa entender do que se trata a sua mensagem. Então não faz sentido você mandar, sei lá, um direct para alguém lá no Instagram oferecendo seu serviço do nada. Não tem contexto, ele não vai entender sobre o que é aquilo. Ele precisa ver o seu Instagram, ele precisa descobrir quem é você, precisa descobrir se ele realmente precisa do seu serviço, então não tem um contexto favorável para sua mensagem ser entregue. Então, se você mandar falando sobre o seu serviço, sobre suas qualidades de profissional, a mensagem que aquela pessoa vai receber é uma pessoa estranha me mandando mensagem querendo que eu compre alguma coisa, que eu contrate ela, não sei, que eu gaste meu dinheiro se eu nem saber o que é isso. Então é uma mensagem totalmente ao contrário daquela que você queria que chegasse. A segunda coisa é o canal, ou seja, por onde essa mensagem ela vai chegar. Para o receptor, para o cliente, existem apenas 5 opções de receber a mensagem, que são os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, nós percebemos o mundo através desses 5 sentidos. É assim que as mensagens chegam a nós. Então, você pode criar uma imagem que vai chegar para a pessoa através da visão, você pode criar um vídeo que vai chegar a ela através da visão e da audição, você pode remeter a sua comunicação a cheiros, a gostos, a coisas que vão atingir o máximo desses 5 sentidos dela, mesmo que não diretamente. Mas, quando a gente pensa no ponto de vista de quem está enviando a mensagem, existem muitos canais possíveis. Um desses canais pode ser o próprio ar. Se você está se encontrando pessoalmente com uma pessoa e está falando com ela, a sua mensagem está chegando nela através da audição. Mas ela está sendo enviada, o canal que você está usando é o ar, você está falando e o som da sua voz vai pelo ar até a pessoa. O que isso tem a ver com ter mais resultados? Porque você precisa conhecer o canal que você está usando. Então, se você está usando o Instagram, você vai ter uma forma de comunicação diferente. Um site tem outra forma de comunicação, o Facebook tem outra forma de comunicação, um anúncio no OLX tem outra forma de comunicação. Se você usar um aplicativo que oferece seu serviço, que faz uma intermediação, vai ter uma outra forma de comunicação para você usar lá. Então, você precisa conhecer cada canal que você usar para tirar o melhor proveito disso e fazer com que a sua mensagem chegue com eficácia no seu cliente. E o último elemento da comunicação é o código. Então, nós temos o emissor, o receptor, que é o seu potencial cliente, nós temos uma mensagem que você quer entregar para ele, e nós temos o contexto dessa mensagem, o canal que você vai usar para enviar essa mensagem e o código que você vai usar. Tá? E o que seria o código? A língua, né, o idioma que a gente fala é um código. Então, se você quer atingir pessoas aqui do Brasil, obviamente você vai falar português, porque essa é a linguagem que elas entendem. Mas o código vai muito além disso. Uma imagem pode ser um código. Então, as cores que você usa na sua imagem são um código. Você precisa estar atento a todos os códigos que você está enviando para o seu cliente para que ele receba aquela mensagem. A sua foto de perfil no Instagram ou no WhatsApp, elas são um tipo de código que o seu cliente vai interpretar também para entender qual é a mensagem que você está querendo enviar, ou qual a mensagem que ele vai receber. Muitas vezes os profissionais focam muito naquilo que eles estão falando. Então, eu estou falando que eu tenho experiência, que eu sou muito bom, que meus clientes são satisfeitos, que eu tenho 100% de garantia. Isso é o que você está falando. Mas o que mais você está enviando inconscientemente para o seu cliente? As fotos dos seus serviços, o que as suas fotos vão fazer o seu cliente entender? Se é uma foto ruim, uma foto tirada de um ângulo errado, desfocada, o seu cliente vai falar, nossa, se ele não sabe nem tirar uma foto, será que ele vai fazer o serviço direito? Então, existem muitos códigos que você precisa estar atento, tá? Que são inconscientes e que o seu cliente vai analisar na hora de decidir se vai te contratar ou não. Então, aqui na comunicação eu vou falar sobre essa parte mais prática de vendas, tá? Na aula 3, se não me engano, mas é muito importante agora você entender esses elementos aqui, tá? Eles são a base do que vai fazer você ter sucesso na comunicação com seu cliente. É entender que não existe só você, a mensagem e o cliente. Existe o contexto que essa mensagem vai chegar no cliente, em que momento essa mensagem está chegando. O seu cliente não te conhece ainda, faz sentido você já querer vender? Ou será que a mensagem que você deveria enviar nesse momento é: me siga, me conheça mais, olha só o que eu tenho para você, eu vou te ensinar uma coisa, eu vou te dar uma coisa de graça aqui no meu Instagram. Esse é uma mensagem que vai fazer muito mais sentido dentro do contexto daquele momento para o seu cliente e vai fazer ele tomar uma ação. Depois que ele já te conhece, você pode falar, olha, você já pensou se você está precisando de pintura na parede da sua casa, de uma maquiagem para você ir para uma festa importante, de seja lá o serviço que você ofereça, você soluciona um problema. Então você levanta esse problema para ver se o seu cliente ou se o seu público está precisando disso.
Então é outra mensagem, tá falando de um problema. Qual que é o contexto? A pessoa já te conhece e agora ela vai pensar, nossa, será que eu tô precisando disso? Será que eu tenho esse problema? Que legal, ele resolve esse problema. E aí sim chega o momento de você vender. Então entender o contexto, qual o canal que você vai utilizar. Então num primeiro momento você vai utilizar o Instagram para as pessoas te conhecerem. Depois você vai querer que elas tenham uma conversa com você, então você vai chamar elas para o WhatsApp, ou você vai, os meios de pagamento que você vai oferecer para ela, são todos canais de comunicação que ela vai utilizar e ela vai decidir com base nisso. E por último, o código que você está enviando, tanto os códigos conscientes, tanto as coisas que você está falando, está mostrando para ele, quanto aquelas coisas que ele está enxergando e que você às vezes não percebe, como eu já falei, a foto de perfil, as palavras que você usa, erros de digitação. O seu cliente está analisando todos os pontos, então você precisa sempre tentar entender do outro ponto de vista. Se eu fosse o meu cliente, o que eu estaria pensando ao ver essa comunicação, ao ver essa frase, essa mensagem, esse post, enfim, qualquer comunicação que você tenha com o seu cliente, você precisa entender que além da mensagem que você quer enviar, ele está recebendo muitas outras coisas que você precisa estar atento e precisa controlar para que ele receba a mensagem correta, e não o inverso daquilo que você queria. Então, você está querendo que ele entenda que você é o melhor profissional, e ele está vendo todos os códigos ruins e está falando, nossa, esse é o pior profissional, então está chegando totalmente invertida. E muitas vezes esse é o motivo de você não ter tantos clientes quanto você gostaria. Então, essa foi a primeira aula, tá? As peças do quebra-cabeça, onde eu falei sobre as partes teóricas, as partes que você precisa entender antes de começar a fazer qualquer coisa. Então, perceba que eu não falei nada sobre o que você vai postar no seu Instagram amanhã, o que você vai fazer agora, o que você vai pegar e vai encontrar um cliente, vai mandar mensagem para um cliente, nada disso, tá? Só que, ao mesmo tempo, mesmo sendo coisas teóricas, você precisa sentar e aplicar. Usar aquele processo que eu ensinei no início, estudar, planejar e aplicar. Então, como que você vai fazer isso? Hoje, você vai pensar em quantas pessoas você consegue alcançar na sua região, ou quantas pessoas você precisa e quantas existem na sua região procurando seu serviço, para saber se vale a pena oferecer esse serviço, trabalhar com esse serviço. Quem são essas pessoas? Você vai listar num papel aí tudo que você sabe sobre o seu público, se eles, qual a idade deles, onde que eles moram, são casados, são solteiros, têm filhos, não têm filhos, trabalham em quê. Vai listar todas as informações possíveis sobre o seu público e onde esse público está, o que que ele está fazendo, tá? Onde que ele, o que que ele usa aqui na internet. Ele usa mais o Instagram, ele usa mais o Facebook, ele vai para um parque na sua cidade, ele mora num determinado bairro da sua cidade, ele trabalha, ele vai para a escola do meio-dia às 6. Você vai destrinchar onde estão seus clientes, tá? Para começar a ter ideias de como se posicionar para alcançar esses clientes. E o segundo exercício que eu quero deixar aqui nessa primeira aula, tá? Além de você entender mais o seu público se fazendo essas 3 perguntas e respondendo elas aí num papel, você vai anotar também num papel quais são os códigos que você envia para o seu cliente e que você não percebe. Então, o que que o meu cliente vê quando ele entra em contato com a minha divulgação? Ele vai ver o que está escrito no seu perfil do Instagram, ele vai ver a legenda das suas fotos, ele vai ver a sua foto de perfil, ele vai ver as pessoas que curtem suas publicações, e aí você responde. Quando ele vê isso, o que que ele vai entender? O que que ele vai pensar? Então pensa do ponto de vista do cliente, o que que a sua comunicação hoje está enviando de mensagem. Que você é uma pessoa muito procurada, que você é uma pessoa pouco procurada, que você fez muito serviço, que você é novo. Então, às vezes você pode ter 30 anos de experiência na sua área, mas se uma pessoa chegar hoje no seu Instagram, no seu Facebook, ela vai pensar que você é novo, que você está começando agora, porque você não tem nenhuma foto de serviço, você não mostra nada, não mostra seus clientes, não tem avaliações nenhuma. Então você precisa pegar um papel e fazer esse exercício aqui. O que que eu estou comunicando para o meu cliente que eu não estou percebendo ainda, tá bom? Então esses são os 2 exercícios para você fazer antes da segunda aula, e eu espero que você tenha entendido essas informações da primeira aula. Se você não entendeu, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que eu vou tentar esclarecer antes de você seguir para a segunda aula, onde a gente vai começar a aprender coisas mais práticas sobre divulgação, onde eu vou falar sobre fontes de clientes, sobre como você alcançar o máximo de pessoas possível dentro da internet.